Bem, Brohim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos, da CIBRA, Baruch Abba, Dr. Klaus. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo Israel. Amém. O encontro de hoje é sobre a Kristallnacht, a Noite dos Cristais. Será apresentado pelo Dr. Klaus Preger, que é médico especializado em clínica médica e endocrinologia, com pós-graduação em medicina nuclear, medicina do trabalho, perícia médica, auditoria médica. Há alguns anos vem estudando e pesquisando sobre os eventos históricos da Segunda Guerra Mundial. Dr. Klaus Michael Preger, ele nasceu em 1937, em Porto Alegre, 6 meses após a fundação da CIBRA. Ele é filho de Alexandre e Irma, que emigraram da Alemanha junto com a primeira filha Ruth, em 1933, em função da perseguição racial e religiosa contra os seguidores da fé judaica. Os pais foram testemunhas da ascensão do regime nazista e dos efeitos das primeiras leis de cunho racial. Já em Porto Alegre, foram pioneiros na constituição da CIBRA, sociedade em que o palestrante adquiriu a formação nas tradições judaicas e onde fez seu bar mitzvah e de seus filhos. Klaus estudou no Colégio Estadual Júlio de Castilhos e na Faculdade de Medicina da URGS, onde se formou em 1960 e logo especializou-se em clínica médica e endocrinologia. Fez pós-graduação em medicina nuclear, medicina do trabalho, perícia médica e em auditoria médica. Em 2010, lançou um livro sobre a atuação dos médicos imigrantes alemães, austríacos e húngaros no Rio Grande do Sul, Os Doctors. Viúvo de Marlene Cooks e tem 3 filhos de um casamento anterior: Ricardo, médico oncologista; Jorge, médico psiquiatra, residente na Suíça; e Tânia, auditora agropecuária. Há alguns anos vem estudando e pesquisando sobre os eventos históricos da Segunda Guerra Mundial, especialmente no que diz respeito às suas polêmicas, controvérsias e como afetaram o judaísmo como um todo. Fez várias palestras, inclusive nesta casa, destacando os acontecimentos da Kristallnacht, ascensão e queda do nazismo, papel da mulher na Segunda Grande Guerra, arte degenerada e arte confiscada na Alemanha nazista, resistência judaica na Segunda Guerra Mundial, e hoje se propõe a reapresentar seu trabalho sobre Kristallnacht, seus antecedentes, acontecimentos e consequências de lembrança. Então, doutor querido Klaus Preger, com a palavra, doutor Klaus Preger. muito bem. Muito obrigado. Vamos ver aqui. Vamos passar. Screen. Onde que está isso aqui? Um momentinho só. Momentinho. Agora, ok. É isso, eu gostaria que só tivesse o meu quadrinho aqui, né? Para não desaparecer tudo. Fica tudo... Tem muitos quadrinhos aqui, né, Carlos? Seria interessante só o meu quadrinho aqui. Tá. Klaus, pega, para ficar só o quadro grande, olha embaixo desse teu slide, tem uma taça, lá embaixo, do lado, mais do lado direito. Se tu clicar em cima da tacinha,
vai ficar só o slide e não vai aparecer os quadrinhos do lado esquerdo. Eu, Klaus, por favor, colocar em modo apresentação. Não, Agora continua sim. aparecendo. Agora deu. Agora só está o Speaker View e o teu slide. Bom, vamos lá. Mostrar para vocês. Então. Começamos aqui. Muito obrigado a Cibra, ao Carlos, ao Programação Judaísmo para Todos pelo convite. Faz parte essa palestra dos episódios da Segunda Guerra Mundial, que eu apresentei já várias palestras sobre isso, e essa faz parte de uma delas. A Kristallnacht é um marco divisório entre a discriminação racional, entre a discriminação racial e irracional, e a brutalidade do extermínio humano em massa. Ou seja, é a marco divisório entre o ruim e o pior. E nós vamos apresentar os precedentes, os pretextos, os acontecimentos e as consequências. Aqui está. Por que vamos falar sobre Kristallnacht? Por que temos que falar praticamente todos os anos sobre Kristallnacht? Vamos falar sobre Kristallnacht porque faz parte da história moderna, faz parte da história atual do judaísmo, assim como faz parte da história antiga, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, e faz parte da história mais moderna, a Kristallnacht e outros acontecimentos que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, não sei se todos estão enxergando integral aqui a projeção, porque perfeito, eu estou enxergando com todos esses quadrinhos aqui do lado. Não, aqui para nós está perfeito. Esses quadrinhos eu acho que estão atrapalhando aqui. Não. Aqui se vê perfeito. Se vê em tela cheia. Só a minha figura? Só a minha figura? Só a figura principal. Tá bem. Tá bom? Tá, eu enxergo todas essas figuras aqui. Tá. Por exemplo, outra data moderna e que nós rememoramos é a data da libertação dos campos de concentração, que é em 27 de janeiro, que se tornou o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Também recebe o nome, que é a data que nós usamos para o We Remember, que todos usam aquelas plaquinhas de nós nos lembramos dessa data, que é a data de libertação de Auschwitz, que se tornou a data oficial de libertação de todos os campos. Fora dela, tem Yom Shoah, que é o dia do Holocausto em Israel, 27 e 28 de Nissan, né, que esse ano foi em 9 e 10 de abril, que é a data em que a juventude vai à Polônia e faz a Marcha da Vida como contraponto à Marcha da Morte, que foi exatamente aquela marcha que os comandos nazistas dos campos de concentração obrigaram os judeus, os prisioneiros dos campos de concentração, a fazerem antes da libertação, algumas semanas antes da libertação, ou alguns dias antes da libertação, com pura ruindade e atrocidade, obrigaram os judeus a saírem do campo e a marcharem para outros campos, os campos de trabalho forçado na Alemanha, a pé, e o resultado foi que nem 20%, 30% chegaram ao seu destino. E, em contraponto a isso, faz-se hoje a Marcha da Vida, que são 3 quilômetros entre Auschwitz e Birkenau, que os jovens, especialmente,
fazem quando vão a Auschwitz, nessa data aqui de Yom Shoah, dia do Holocausto em Israel, 27 e 28 de Nissan. Para mostrar para vocês que são outras datas que nós rememoramos hoje em dia, que são datas da nossa história recente. Outras datas, Yom HaZikaron, que é homenagem aos caídos, Yom Ha'atzmaut, dia da independência. Então, temos vários yoms, várias datas que são homenageadas hoje em dia e são homenageadas anualmente por nós. Faz parte da história moderna do Estado de Israel. Bom, então nós vamos falar sobre a Kristallnacht, vamos falar sobre os antecedentes, mas nos antecedentes da Kristallnacht nós temos que falar sobre a ascensão do nazismo. Vamos falar rapidamente como é que subiu o nazismo na Alemanha, para que se tenha ideia de como é que se formou tudo isso na cabeça dos alemães. O Adolfo aqui nasceu em 89, no século retrasado. Foi em Braunau, na Áustria, e foi criado em Linz, que era uma cidade amada por Hitler, que foi destinada a receber construções de sede do partido, residência de Hitler, museus gigantescos. Nada disso, no fim, foi construído, mas foi planejado por Hitler para receber o Führer Museum e até o Museu da Raça Perdida. Pretendia destruir, terminar com toda a raça judaica e deixar exclusivamente o Museu da Raça Perdida, onde ele ia concentrar a história dos judeus e, com isso, prestar a última homenagem aos judeus, ao término da raça judaica. Tentou a vida como pintor artístico, candidatou-se à academia em 1907, à Academia de Artes de Viena. Mas ele se candidatou como aluno, não se candidatou como pintor já. E foi recusado pelos professores da época. Não devia ter sido recusado. A história da humanidade teria sido completamente diferente se ele não tivesse sido recusado. Foi recusado, os professores eram de origem judaica, e isso aí foi uma das razões que criou nele o sentimento de antissemitismo. Foi recusado por 2 vezes pelos professores. Recusado como aluno, ele não quis entrar como professor, quis entrar como aluno. E vocês vão ver que ele não pintava tão mal assim. O ambiente, na época, em Viena, era um ambiente declaradamente antissemita. Ele mudou-se para a Alemanha em 1913, lutou na Primeira Guerra Mundial, foi ferido, foi condecorado por bravura, recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe. E nesta época, o ambiente era extremamente antissemita, tanto na Alemanha como na Áustria, e acusavam os judeus por terem contribuído para a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Ele era um exímio orador com uma grande capacidade de convencimento, e isso ajudou a subir na sua campanha para se tornar político e se tornar ditador. Esse era o cartaz que existia nas ruas de Viena e em toda a Alemanha, mostrando o soldado alemão esfaqueado pelas costas por uma figura que representava o judeu na Primeira Guerra Mundial. Esse foi o cartaz que os judeus, que a comunidade judaica mandou imprimir e distribuir pelas ruas,
para mostrar que na Primeira Guerra Mundial haviam falecido em luta, caído em luta, 12.000 judeus. Portanto, não houve nenhuma traição por parte da comunidade judaica contra os alemães. 12.000 judeus morreram na Primeira Guerra Mundial, lutando pela Alemanha e pela Áustria. Esse era o homenzinho, era o prefeito antissemita de Viena, e aqui era o nosso amigo já naquela época. Ele no meio dos seus companheiros, já era feio naquela época. E aqui, depois de ferido, dizem que ele foi salvo nos seus ferimentos, quando ele estava ferido, foi salvo por esse tenente aqui, inglês, e foi, inclusive, feita essa pintura em homenagem a esse salvamento aqui, pintura de Fortunino Matania, em alusão ao heroísmo do soldado britânico, que era esse tal de Henry aqui, recebeu várias medalhas por heroísmo, por ter, num determinado momento, salvo um ferido das lutas, das batalhas, e esse ferido teria sido Adolf Hitler. Podia ter esquecido o homem, né? Não teria feito mal nenhum. Essas são as pinturas de Hitler da época. Não são as piores, né? Eu não saberia pintar nada disso. Mas não foi das piores assim. Recusar o homem na academia, deviam ter aceito. Olhem só, essas flores aqui, se forem realmente dele, estão muito bem pintadas. Olhem só isso aqui. Se for realmente dele, e eu li em todos os lugares, como sendo um quadro da Madonna no meio de flores, de margaridas. Olha que bonito esse quadro de Adolf Hitler. Nada mal. Não era um mau pintor. Ele fazia cartões postais e vendia em Viena os cartões postais com a maior facilidade. Sustentou, no início da sua carreira, pintando cartões postais e vendendo nas ruas de Viena. Certamente, esse cartão postal ele vendeu muito. A ascensão de Hitler. Ele começou fazendo reuniões nas cervejarias de Munique, com amigos dele, desde o início, era Ernst Röhm e Hermann Göring, e Rudolf Hess, eram os amigos dele, fazia discursos inflamados, antissemitas, desde aquela época, era um excelente orador, e numa dessas tentou um golpe ali, foi preso, permaneceu alguns meses na cadeia e aproveitou os meses que permaneceu na prisão para escrever a Bíblia do nazismo, que é A Minha Luta, Mein Kampf, com auxílio de Rudolf Hess dentro da prisão. Mein Kampf foi escrito dentro da prisão por ele e por Rudolf Hess. Nas eleições de 1932, quando ele saiu da prisão, ele concorreu às eleições para presidente, ficou em segundo lugar, perdeu as eleições para Hindenburgo. E nas eleições de 32, de novembro de 32, ele ficou com 196 cadeiras, de um total de mais de 500, ficou com 33% das cadeiras, o Partido Nazista, mas ele aproveitou e fez coalizão com os partidos de centro e direita e obteve maioria. E, com isso, apresentou a comprovação de que ele obteve maioria, fazendo uma coalizão com os outros partidos, e foi nomeado chanceler, foi nomeado primeiro-ministro, que era o chanceler, tipo primeiro-ministro da época,
pelo presidente Hindenburg. Foi nomeado em 30 de janeiro de 1933. Um mês depois, seus capangas puseram fogo no parlamento. E isso está mais que provado, que foram os nazistas mesmo, porque foi confessado por Göring no julgamento de Nuremberg. Ele confessou de que foram eles que puseram fogo no parlamento. E já sabia que tinham sido eles mesmos. Puseram culpa nos comunistas, nos socialistas, nos sindicalistas, prenderam um rapazinho que era comunista, um holandês, enforcaram o rapaz, coitado, que estava olhando ali, pensando que era um espetáculo pirotécnico, e com isso terminaram com a oposição dos socialistas e dos comunistas dentro do parlamento e Hitler recebeu a possibilidade de dirigir o país com plenos poderes. Vou mostrar para vocês. Foi a lei da concessão dos plenos poderes em 1933, foi aprovada pelo Reichstag e assinada pelo presidente. Foi o segundo grande passo após o incêndio do Reichstag. E obteve legalmente esses plenos poderes, estabelecendo assim a sua ditadura. Simplesmente provou de que o parlamento tinha sido incendiado, tinha sido queimado pelos comunistas, que era uma tentativa de golpe do Partido Comunista, terminou com o Partido Comunista, terminou com os comunistas e socialistas, saiu como herói, plenos poderes, e iniciou a ditadura. Um mês depois, decretou a primeira lei racial, de uma infinidade que viria depois, a lei do boicote. Março de 1933, 2 meses depois de assumir, um mês depois queimaram o parlamento, mais um mês depois decretou a primeira lei racial. Meu pai, que era médico recém-formado, abriu o consultório dele, viu uma barulheira do lado de fora, abriu o consultório e viu cartazes. Não consulte com médicos judeus, não compre em estabelecimentos judeus, judaicos. Ele viu que a coisa estava preta, fechou o consultório e foi para casa. Foi falar com a minha mãe, dona Irma, recém-casado com ela, mas já tinha uma filha, Ruth. Ele disse para ela: Irma, acho que nós vamos ter que ir embora. Pensava que ia receber uma resposta que a maioria dava na época. Não, isso aí vai passar, esse homem vai desaparecer, ele vai cair, ele vai morrer, ele vai se afogar, ele vai pegar sarampo, sei lá, qualquer coisa dessas vai acontecer, vai desaparecer da política. Mas ela não disse nada disso. Ela disse: Morgen, amanhã, yes, vamos embora. Arrumaram as coisas, alguns meses depois saíram da Alemanha. Foi a sorte deles, porque era uma época que ainda dava para sair, em 1963, ainda dava para sair facilmente da Alemanha. Em novembro de 1933, um pouco mais tarde, houve novas eleições. Dessa vez ele já era ditador, era bem mais fácil, não havia oposição nenhuma. O Partido Nazista, isso aí, esse filme, nós já vimos várias vezes. O Partido Nazista obteve 92% das cadeiras, né? O Ortega agora recebeu 90% dos votos na República Dominicana. É ditador, a oposição desaparece,
das eleições e eles recebem 90% dos votos. Em 1934, ocorre ainda a Noite das Facas Longas, em que ele termina com o maior amigo dele, que era o Ernst Röhm, né, que o exército não gostava, era o chefe da SA, tinha pretensões de assumir outros poderes. Tanto Hitler teve temores contra ele, o exército tinha temores, fez o expurgo do Ernst junto com todo o comando da SA, estava reunido num hotel, numa farra, matou os 80 comandantes da SA. O Ernst Röhm foi morto 2, 3 dias depois da prisão e agradou o exército com isso, recebeu o apoio do exército também, se tornou o grande ditador. Hindenburg falece em 1934, logo em seguida. Ele assume a presidência sem eleição nenhuma e se torna o grande ditador e Führer da Alemanha por 11 anos. Essa foi a ascensão, em rápidas palavras. Em cima de mortes. O importante aqui é que muitos costumam dizer assim, que Hitler foi eleito democraticamente. Bom, vocês viram que ele não foi eleito. Eleito ele não foi. Ele foi escolhido dentro das regras democráticas da época, das regras de parlamento. Ele faz acordos com outros partidos, junta as cadeiras e, com isso, ele foi designado chanceler primeiro-ministro. E até em Israel também é assim. Juntam alguns partidos e, com isso, o presidente escolhe o primeiro-ministro. Foi escolhido, mas ele não foi eleito democraticamente. Muitos dizem, Hitler foi eleito democraticamente. Não foi eleito democraticamente. Ele foi escolhido dentro das regras democráticas da época. Aqui está o parlamento incendiado. O rapazinho era Marinus van der Lubbe, era um holandês, um rapazinho comunista que se encontrava em Berlim, apreciando o incêndio, espetáculo pirotécnico, que bonito. Pegaram o homem, puseram na cadeia, enforcaram como o grande culpado. Ele recebe decorrência, ele recebeu o ato de permissão de assinar decretos com valores de lei, deixando Hitler com plenos poderes. Já falei sobre isso. Em seguida, ele começa a decretar as leis raciais. O primeiro deles, a primeira lei, foi a lei do boicote. Já falei isso com vocês. Em 5 de 1933, não satisfeito, ele resolve queimar os livros dos judeus, de autores judeus e bolcheviques, e faz a grande queima dos livros de judeus e literatura russa, literatura comunista, socialista, etc. Não só em Berlim, em toda a Alemanha se fez a queima dos livros. E interessante que Heinrich Heine, no século anterior, já havia previsto isso e disse: onde se queimam livros, acaba se queimando pessoas. E previu isso, né? Coisa incrível, é a verdade, foi o que aconteceu. Aqui está uma fotografia deles, fazendo grandes fogueiras. Não satisfeitos com a queima de livros, resolveram também queimar a arte judaica.
chamaram de arte decadente, fazem exposições da arte que eles chamaram de decadente, a arte degenerada, chamada Entartete Kunst, em Munique, fazem uma exposição, começam a queimar todas as obras de arte de judeus, todas eram arte decadente, e até que descobriram que era melhor entregar a arte decadente para os marchands da época, que vendiam no exterior, obtinham um bom dinheiro por ela, entregavam para o comando nazista e, com isso, obtinham valores razoáveis para o fundo de guerra alemão. Então, no início, queimaram, depois não queimaram mais. Depois, toda a arte, todas as obras de arte, sejam judaicas, sejam de judeus, das residências judaicas, as obras de arte, os cristais, as porcelanas valiosas, enfim, todos os objetos valiosos eram retirados das residências, eram entregues num fundo que entregava aos marchands, isso tudo era vendido e transformado em moeda estrangeira que servia para os alemães, para o governo alemão importar matéria-prima de outros países, a matéria-prima que necessitavam para a indústria bélica. Aqui está a exposição de arte decadente. Goebbels na frente do grupo. Os modelitos aqui, os modelos de arte decadente. Isso já falei para vocês. Operação Colibri, que foi contra Röhm e seus comandantes. Já nessa época, a SA já contava com 3 milhões de integrantes. É claro que não foram mortos todos eles, foram mortos só os comandantes. As leis raciais começaram com a lei do boicote aos estabelecimentos judaicos, depois veio a lei de restrição ao emprego público, criaram um certificado ariano de pedigree dos alemães, a grande queima de livros dos autores judeus, já falei para vocês, a lei de Nuremberg, leis da pureza da raça, um depois do outro. Leis de proteção à saúde hereditária do povo alemão, a arianização das propriedades e negócios dos judeus, com transferência das propriedades e empresas judeus para mãos arianas, retirando os judeus da economia alemã. Tributação progressiva e vendas a preço livre. Não havia mais possibilidade dos judeus se manterem na Alemanha. Depois, agora, daqui a pouco, nós já vamos falar sobre a Kristallnacht. Depois houve restrição aos bens pessoais e valores monetários, o uso obrigatório do pano amarelo costurado à roupa, com a palavra Jude, a letra J carimbada em vermelho no passaporte e documentos oficiais, acréscimo do nome de Sara, entrega compulsória de 2/3 de todos os bens, inclusive roupas, joias em caso de imigração e leis da eugenia racial. Isso eu ainda vou falar para vocês alguma coisa. Boicote, fotografias do boicote aqui, os cartazes para não consultarem e não comprarem em estabelecimentos judaicos. A lei de Nuremberg, onde taxavam as pessoas como judeu puro ou como Mischling, são os mestiços
de segundo grau e de primeiro grau, conforme tinham avós de sangue judeu. Ou um avô, ou mais do que 2 avós, então eram mestiços, Mischling, de segundo grau ou de primeiro grau. Já com 3 avós já era considerado judeu puro. E esse cartaz era espalhado por toda a Alemanha, toda a Áustria. Leis de Nuremberg, de Nürnberger Gesetze. Alemães, sangue alemão, Mischling, de segundo grau, Mischling, de primeiro grau, Jude. Lei da pureza da raça, já falei sobre isso. Passaporte. A gravação da letra J do passaporte, eu vou mostrar um passaporte para vocês, e o nome de Israel e Sara, não foi uma invenção alemã, por incrível que pareça. Foi uma invenção suíça, olhem isso. E também da Suécia. Países neutros que exigiram do governo alemão que nos passaportes dos judeus tivesse essa letra J e acrescentasse o nome de Israel e Sara, os seus respectivos nomes, para que pudesse ser identificados na entrada do país, na entrada da Suíça ou da Suécia, para que fossem bloqueadas as entradas imediatamente. Então, tudo foi feito por medo da Suíça e da Suécia que algum judeuzinho entrasse lá dentro do território da Suíça ou da Suécia. Tá? E, claro, que o governo alemão achou muito boa a ideia. O pedido inicial foi de Heinrich Rothmund, que era chefe da polícia suíça da época, e não da Alemanha. A Suíça era o fundo monetário, o entreposto comercial diplomático, era o fundo de ouro e outros valores artísticos saqueado das vítimas pelo governo. Jean Ziegler fala isso num livro seu. Jean Ziegler é parlamentar, ele é senador, lá é parlamentar na Suíça. Ele não é qualquer pessoa, ele é uma autoridade. E ele fala isso no seu livro A Suíça, o Ouro e os Mortos. Então, contrapartida contra o depósito de ouro dos dentes das vítimas dos judeus nos campos de concentração, dos valores artísticos saqueados, do dinheiro roubado, etc., etc., a Suíça, em contrapartida, emprestava a moeda estrangeira necessária para a compra de matéria-prima e armamentos pelos alemães. Se a Suíça não emprestasse esse dinheiro, a guerra teria terminado, teria acabado vários anos antes, de 45. E aqui está. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. A Suíça, o ouro e os mortos. Die Schweiz, das Gold und die Tote. Jean Ziegler. Olha o que ele diz aqui. Jean Ziegler mostra como os banqueiros suíços guardaram e lavaram ouro que os alemães roubaram dos bancos centrais de nações conquistadas, dos negócios e das residências de judeus, e mesmo dos dentes de vítimas do Holocausto. Ao trocar o metal por moedas estrangeiras e conceder a Hitler grandes empréstimos, abastecendo-o com armas,
A elite suíça ajudou a prolongar a guerra. Mais ainda, Ziegler documenta o papel dos banqueiros suíços na transferência de capitais para a América do Sul, para onde líderes nazistas fugiram depois de 45. Chega, né? Aqui no sul, né? Aqui está o J. Ó. Esse aqui é um passaporte do pai do Herbert Caro, Erich Israel Caro. Olha o J dele aqui. Ó. Erich recebeu o nome de Israel aqui no meio. E aqui também tem de uma senhora, recebeu o nomezinho de Sara aqui no meio. Ó. O J. Né? Essa estrelinha era vendida a metro. Era uma fazenda, tipo, compra fazenda a metro. Então, essa fazenda era vendida nas lojas de fazenda a metro, vários metros. As mães iam lá, compravam metros dessa fazenda, porque tinham que costurar em todas as roupas do marido, dos filhos, das filhas, dos sobrinhos, etc., dela mesmo. Então, eram centenas dessas estrelas a serem costuradas na roupa. Tinham que comprar metros. Em vários museus existiam rolos, e eu até tenho essa fotografia, não trouxe dessa vez, dos rolos dessa fazenda das estrelinhas Juda, estrelinhas amarelas. Esse aqui é apenas o certificado ariano que existia na época. Olhem só, certificado ariano para provar que a pessoa era um alemão puro, de raça pura, sangue puro. Ele provava que até os avós não havia sangue judeu, e ele recebia um certificado ariano, pequeno certificado ariano. Se ele conseguisse provar que desde 1800 os seus antepassados não possuíam sangue alemão, ele recebia o grande atestado ariano, e era motivo de orgulho, e tanto é que eles botavam a cópia disso nas portas das suas casas para provar: aqui existe um ariano puro. Recebeu um apoio. A Alemanha apoiou toda a política nazista. Para terminar essas atrocidades, ainda houve a política de eugenia, de eutanásia, contra seu próprio povo. Foram esterilizadas 400.000 pessoas alemãs, especialmente com deficiência intelectual e deficiência física. Foram mortas por medicação, injeção letal, etc., 200.000 pessoas, 200.000 alemães. Entre eles, 8.000 soldados alemães feridos, e foram mortos nessa maneira porque não havia espaço nas enfermarias para atendê-los. 8.000 soldados alemães, seu próprio pessoal. Gente boa. Vários centros de eutanásia, vários centros. Aqui está um modelo de um castelo. Castelo de Alter foi um dos principais centros de extermínio, mas dezenas espalhados pela Alemanha. Dezenas. A família pensava que estava entregando o filho
para tratamento nesses centros e recebiam de volta a notícia de que o filho, o sobrinho, etc., o parente, havia falecido de pneumonia, disso, daquilo, de qualquer outra doença. Na verdade, tinha falecido de doença letal, de injeção letal. Bom, chegamos na Kristallnacht, foram os antecedentes, chegamos na Kristallnacht, tudo isso se preparou, só faltava um pretexto para iniciar o pogrom. Foi o pogrom alemão. Qual foi a data? Entre 9 e 10 de novembro de 1938. Pogrom comandado pela Gestapo e SA contra pessoas, negócios, sinagogas, Berlim, Viena. E o que aconteceu? O que foram os antecedentes? Houve uma expulsão na Alemanha de... Claro, tudo que é coisa ruim aconteceu. Expulsaram da Alemanha 12.000 poloneses que viviam há dezenas de anos na Alemanha, entre eles a família Greenspan. E esses poloneses foram confiscados dos seus bens e mandados de volta. Primeiro confiscaram os bens, depois mandavam de volta para a Polônia. A Polônia não queria saber deles, não deixaram eles entrar. Foram expulsos da Alemanha, não deixaram entrar. Não eram judeus, eram poloneses, nem eram judeus. Ou alguns, eu acho que sim, família Greenspan eram judeus, desculpe. Alguns eram judeus, mas nem todos eram judeus. Foram poloneses a vapé, mandaram de volta todos os poloneses. Confiscaram todos os bens, mandaram de volta, ficaram na fronteira com a Polônia sem abrigo, proteção, vagavam ao longo da fronteira, expulsos de todos os lugares. O rapazinho esse estava em Paris e resolveu pedir uma audiência na embaixada alemã para interceder junto à família para resolver o caso da família que estava ao relento. Foi atendido por Ernst von Rath, que era um diplomata de segunda categoria lá, não era nem conhecido. Ele aproveitou e deu um tiro no homem e ele morreu 2 dias depois. Morreu e mandaram o corpo, o esquife, para a Alemanha, em Düsseldorf. Foi enterrado em Düsseldorf, com toda a pompa, e criaram uma atmosfera de indignação e revolta. Então, aproveitaram isso como pretexto para a destruição de 200 sinagogas, 7.500 estabelecimentos comerciais, centenas de lares, centenas de cemitérios profanados, centenas de judeus foram mortos, 30.000 foram presos e assim por diante. Foi um pogrom alemão. Aqui estão as figuras, o Greenspan, jovem polonês, judeu, pais judeus poloneses. O Ernst von Rath, diplomata, sediado em Paris. Ele foi preso, o rapaz, e tinha na sua roupa. Engraçado, eu não consigo ler aqui tudo. Ele dizia ali que ele é um judeu, ele não é um cão, eu tenho o direito de viver e o povo judeu tem o direito de ter a sua terra. Olha só, dizia no bilhete dele, onde quer que estivesse, fui perseguido como um animal. Ele foi preso até 1940, esteve em prisões francesas,
depois me mandaram para Sachsenhausen, onde ele faleceu no campo de concentração. Ernst von Rath, já disse para vocês, o sepultamento foi em Düsseldorf, e Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores, aproveitou no seu discurso e disse: judeus deram o primeiro tiro, nós entendemos o desafio e o aceitamos. Quer dizer, o pretexto foi dado. Vamos ver o que vai acontecer agora em diante. Aqui está a pompa do enterro do homem, um diplomata que ninguém conhecia, ninguém sabia da existência dele. Mostrar para vocês o vagão, a locomotiva e o vagão que trouxe, e é filmado de dentro do vagão, que trouxe o esquife, de dentro do vagão, com as tropas no caminho percorrido pelo vagão, as tropas perfiladas e o povo levantando a mão direita em Heil Hitler, em homenagem ao grande diplomata que foi morto. Ninguém sabia da existência dele, nunca tinham ouvido falar dele. Ah, não estou conseguindo. Olha só, filmado de dentro do vagão. Olha só. A gente não está vendo o vídeo, tu tem que clicar em cima da janela do vídeo para compartilhar. Ah, não estão vendo. Não estão vendo? Não. Não. Não estão vendo nada. Não, Cláudio, o vídeo não. Tu tem que clicar em cima do vídeo e compartilhar ele, senão a gente não vai conseguir. Tu tem que entrar no Share Screen, clica em cima da janela do vídeo e clica em Share e a gente consegue ver. Compartilha, share. Tá. Tá bem. Não deu. O vídeo não deu. E aí? O que tu pretende mostrar ainda? Não, agora eu continuo mostrando Os slides. Ok. os slides. Por favor, então Share Screen, clica no compartilhar tela e Share. Está enxergando? Sim, a gente está enxergando. Agora clica no modo apresentação. Lá embaixo onde a Gladys te ensinou, na tacinha. Aí, maravilha. Isso, clica aí, por favor. Deu? Ok, maravilhoso. Tá bom. Então vai ficar o vídeo, vou ficar devendo o vídeo. Sem problema. Tá. Mas aí, a pompa, dá para ver a pompa, dá para ver
o povo todo perfilado, dá para ler todo o povo com a mão direita levantada, todo mundo chorando, se atirando no chão. Ah, que desgraça! Culpa dos judeus. É isso aí. E outra coisa, além disso, quem é que recebeu a culpa? A culpa de tudo era dos judeus. Receberam uma multa, os judeus, de 1 bilhão de marcos alemães, de Reichsmark da época, que equivale a 400 milhões de dólares da época. Como os judeus conseguiram pagar isso, não me pergunte, que eu não tenho a menor ideia. Receberam uma multa de 1 bilhão de marcos, tiveram que pagar como multa dos estragos feitos pelos alemães. A indenização dos seguros das residências, dos estabelecimentos, das sinagogas, que tinham seguro contra incêndios, não foram pagos para os proprietários, foram pagos para o governo alemão. E a perseguição aos judeus tornou-se especialmente drástica. Não podiam mais estudar em escolas, universidades públicas, não podiam mais dirigir seu automóvel, não podiam mais usar transporte, não podiam mais exercer as profissões, frequentar cinema, etc. Realmente, a situação se tornou drástica daí por diante. Só para mostrar para vocês, aqui dá para ver bem direitinho. Olha só, não foi só em Berlim, não foi só em uma, 2 cidades a Kristallnacht. Todos esses pontilhados aqui foram centenas de cidades na Alemanha, na Áustria e nos Sudetos da Tchecoslováquia, nos Sudetos, que já tinham sido anexados pela Alemanha. Centenas de cidades. Repercussão mundial muito pequena. New York Times. Pouca coisa. Repercussão mundial, muito pouco. Vou mostrar para vocês depois. Aqui estão vídeos e fotos. Mostra os judeus sendo presos, ainda tendo que marchar com uma estrela de Davi na frente. Aqui eles fugindo dos incêndios. Sinagogas pegando fogo, totalmente destruídas. Sobra nada, só as paredes externas. E aqui, falando do marco divisório, se organizei para vocês. Foram fatos que deram ao comando nazista a garantia de serem soberanos e independentes, sem precisar dar satisfação à opinião mundial quanto à perseguição de judeus, quanto à perseguição aos opositores políticos e quanto à invasão bélica da Europa. Foram aos poucos, progressivamente, não houve reação de espécie nenhuma, ou muito pequena, e deu para eles a garantia de que eles eram soberanos nisso. Incêndio do Reichstag, o início das leis raciais, noite das facas longas, anexação da Áustria, a Conferência de Evian, depois eu vou mostrar para vocês o que foi, a anexação dos Sudetos, a Kristallnacht, o início da Segunda Guerra Mundial, quando invadiram a Polônia, na Blitzkrieg, usando aviação, usando força total para invadir a Polônia, chamada Blitzkrieg, né? A Guerra Relâmpago. França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha.
ficaram sentados, não fizeram nada. Foi chamada de Sitzkrieg. Em contraposição a Blitzkrieg, a Inglaterra e a França fizeram a Sitzkrieg, a guerra de mentirinha, a guerra sentada, Sitz, guerra sentada. Ficaram sentados, não fizeram nada, e as coisas evoluíram. Finalmente, a conferência de Wannsee, não fizeram nada também, não houve grande gritaria, onde foi determinada a solução final da questão judaica. O que foi essa conferência de Evian? Foi em 1938 já, por iniciativa do presidente Roosevelt, para discutir o destino dos refugiados. Se tivessem aberto as portas de alguns países, Estados Unidos, América do Sul, Argentina, Brasil, América Central, Canadá, pronto, teriam resolvido o problema judaico. Não teriam morrido 6 milhões, teriam morrido 300 mil, 500 mil. Bom, coitados dos que morreram, mas não essa quantidade. Não teria havido o Holocausto. Havia representantes de 32 países. Terminou em nada. Todos se recusaram em alterar suas cotas de imigração. Foi a maior representação de cinismo diplomático já existente. E serviu como um precedente, como um pretexto para instituir a solução final. Se nenhum país quer os judeus, bom, nós também não queremos. Então, para que fizeram a conferência? Nenhum deles quis receber judeus. Chaim Weizmann esteve presente e declarou: o mundo está dividido em duas partes. Uma onde os judeus não podem viver e a outra onde os judeus não podem ir. Finalmente, a ofensiva alemã na Europa, invasão da Polônia, França, Noruega, Grécia, Hungria, Romênia, Bulgária, chegou na invasão da Rússia, Operação Barbarossa, invadiram 2/3 da Rússia, como se estivessem invadindo um campinho de futebol. Finalmente chegaram em São Petersburgo, Moscou, em Leningrado, em Stalingrado, e aí parou. A resistência de Stalingrado, especialmente, terminou... Opa! Tem algum microscópio, não, algum microfone aberto. Terminou a resistência, terminou finalmente em fevereiro de 1943, com a rendição do Marechal Paulus, que não suportou mais a situação, com 90 mil soldados alemães. O último botão de defensiva alemã durante a retirada foi a Batalha de Tanques de Kursk, que os alemães perderam também, se retiraram, e com isso foram se retirando e os russos perseguindo. Era a contraofensiva russa. Vou mostrar para vocês o que houve em todas essas contraofensivas. Contraofensiva aliada na Europa, Batalha de Kursk, a invasão aliada na Sicília italiana, sul da Europa, invasão aliada na Normandia, e a partir desse ataque em pinça aos alemães, a guerra estava perdida para a Alemanha. A continuação só determinou mais destruição e mortes. No mínimo 20 milhões de baixas a mais, que teria sido poupado se os alemães, naquele momento, tivessem levantado a bandeirinha branca, porque a guerra estava perdida. Não tinha mais possibilidade. Aqui está. Os americanos
aliados ocidentais entraram pela Itália, entraram por cima pela Normandia, e os russos aqui, ó, invadindo pelo norte e pelo sul aqui. Não havia possibilidade de Alemanha resistir. Esse momento, levantar a bandeirinha branca. Mas nenhum ditador levanta a bandeirinha branca. Eles querem lutar até a última gota de sangue, mas sempre o sangue dos outros, nunca o sangue deles. O mesmo aconteceu com o Japão. O Japão não se entregou, não se rendeu, enquanto não foram lançadas 2 bombas atômicas contra o povo, não contra o comando. Assim começou a destruição na própria Alemanha. Foi a autodestruição, começa destruindo seu próprio povo, com a eutanásia, com a destruição de livros, com a arte, destruição dos estabelecimentos comerciais, destruição do parlamento, destruição das sinagogas, destruição, enfim, isso aí é produto interno bruto que se destruiu aqui. E assim terminou. Olha o que restou de Berlim, Dresden, Colônia e outras cidades mais. Destruição total da Alemanha. Em 31 de abril, suicida-se o Adolfinho. Tendo suicídio de Hitler e a rendição incondicional, a cúpula ainda tentou armar um governo de Flensburg. A 8 de maio é assinada a rendição da Alemanha e só em agosto é assinada a rendição do Japão. E aí inicia o julgamento dos criminosos de guerra. A Alemanha, isso aqui faz parte de uma palestra minha sobre o papel da mulher na Segunda Guerra Mundial, e o que eu falo também, o papel da mulher na reconstrução da Alemanha e da Europa. A mulher, por incrível, a mulher alemã, foi que reconstruiu a Alemanha, porque não havia mais mão de obra masculina, consequência de 10 milhões de soldados alemães mortos e 6 milhões de prisioneiros. E a mulher alemã, né, além de sofrer a violência sexual que sofreu, e 1 ano depois da invasão russa, ela ainda deu à luz a quase 1 milhão de crianças com os DNAs mais variados, botando abaixo o fim do sonho da política da raça pura, DNA dos mais variados, ucraniano, russo, polonês, americano, francês, inglês e até judeu, porque havia 400 mil judeus do exército russo. Judeus devem ter tirado a sua casquinha ali também. E terminou assim o sonho da raça pura. Que haja luz. Não esqueçam a Noite de Cristais, acenda uma luzinha na noite toda de 9 de novembro. Hoje já é 10, já passou. É a nossa eterna homenagem às vítimas e à luta contra o antissemitismo. Deixamos sempre uma luzinha no dia 9 de novembro. No início da noite, iluminamos bem a nossa residência e no fim da noite deixamos sempre uma luzinha. Vamos iluminar o mundo contra a obscuridade. Muito obrigado à diretoria da Cibra pelo apoio, ao programa Judaísmo e ao meu público pela paciência. Muito obrigado. Klaus, a gente te agradece pela brilhante palestra. A gente já conhecia esse teu trabalho, sabia que era um trabalho de pesquisa
muito bem feito, muito pesquisado, e a gente sabia que tu ia apresentar para nós da mesma maneira como tu sempre apresenta, e a gente tem realmente que lembrar esses momentos. Klaus, parabéns, e o Grupo de Estudos Judaísmo para Todos da CIBRA, da Comissão de Educação da CIBRA, te agradece. Pessoal, quem quer fazer pergunta para o Klaus, a gente tem ainda alguns minutos. Quem quiser, por favor, pode clicar ali no Reactions, levantar a mãozinha que eu consigo ver aí para colocar em ordem as perguntas. Todo mundo cansado. Muito bom. Já aprenderam tudo, não precisa mais perguntar. De fato, Klaus, a tua palestra não, ela foi tão bem explicada, tão bem pesquisada, tanto detalhe, tanto número, tanta imagem. Realmente, as coisas ficaram bem claras para nós. Obrigado. Muito bom. Bom, Então, Tem 10 minutos ainda. tem alguns minutinhos ainda para perguntas. Bom, pessoal, enquanto não aparecem as perguntas, eu vou anunciar que dia 17 de novembro, a Débora vai falar sobre o sentido da vida, baseado na obra do Viktor Frankl, que é o psicólogo do campo de concentração. Eu vou, então, passar a palavra para a Débora, ela vai explicar a pesquisa que ela fez para fazer a palestra da semana que vem. Débora, fala aí, amor. Opa! É a força do hábito. Eu vou falar, na verdade, eu não pretendo dar uma aula, eu pretendo estimular, provocar mais uma conversa do que eu aprendi sobre o Viktor Frankl, do que ele aprendeu na experiência dele no campo de concentração. Foi psicólogo do campo de concentração. Na verdade, ele não era psicólogo, né? Mas ele fez um trabalho psicológico tão importante que as pessoas chamam ele de psicólogo. Ele era psiquiatra, na verdade. Então, até quarta-feira. Então tá, pessoal. Muito bem. Quarta-feira a gente vai ter o encontro, né, com a Débora, e depois, no dia 24, ainda a confirmar, com o professor Jacques Weinberg. Eu ainda não conversei em detalhes com ele, né? E dia 24, então, após a apresentação do professor Weinberg, a gente vai entrar de férias e a gente vai retornar dia 2 de março de 2022. E aí teremos novas palestras, novos palestrantes, né? Inclusive o doutor Mário Leiser, que se encontra com a gente aqui. E se alguém mais quiser se candidatar a palestrante, a gente vai aceitar, tá? Para o ano que vem, a gente já promete uma palestra, Judaísmo e Maçonaria. Quem vai apresentar vai ser o maçom, o Atenante Norman, que se encontra com a gente aqui no grupo, e com o Moacir Andrade, também outro ex-venerável, de outra loja, que também vai apresentar, e eu também vou estudar maçonaria com eles vão estudar judaísmo comigo, e nós vamos ver o que vai sair. Tá, pessoal? Então, até a próxima quarta-feira, e Tchau. eu desejo que o nosso estudo de hoje tenha feito a diferença. Alguém quer falar? Pode falar antes de eu falar. Alguém mais? Então, eu vou encerrar. Desejo, então, que o nosso estudo de hoje tenha realmente feito a diferença na vida de cada um de nós e que a luz espiritual gerada nesse encontro preencha a vida de todos nós e de nossos queridos. Amém. Amém. Então, pessoal,
Boa noite. Tchau. Tchau, obrigada.